Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um Fortcast, episódio número 10. E hoje nós estamos aqui com o Rafael, um amigo nosso de longa data, né, Rafael? Já quer dar um alô aí pro pessoal, fica à vontade. Primeiro agradecer você, Ney, por ter feito o convite para vir participar. Esse aí, meu irmão. E agradecer todo mundo aí que tá aí ao vivo com a gente. Vamos ver Hoje, se a gente não aproveita aqui bem gostoso aqui hoje. hoje nós vamos trazer muita informação aí para vocês aí, pessoal. O Rafael tem uma experiência muito boa nessa área de empreendedor, né? Como também, principalmente na parte de academia, na parte de educação física, personal trainer, né? Então a gente vai tentar explorar isso muito dele aqui hoje. Mas antes de começar aqui, já quero, você que está chegando aí agora, já aproveita e já vai compartilhando aí, ó, esse vídeo, seja no YouTube, seja no Instagram. Lembrando que a transmissão oficial é pelo YouTube, então se você estiver no Instagram aí, sem problema, a gente só não vai conseguir estar vendo as suas mensagens. Se você mandar uma mensagem, alguma coisa assim, eu não vou conseguir estar acompanhando. Pelo YouTube, se você tiver uma mensagem, uma dúvida, uma pergunta, você pode ir mandando aí. Eu vou até colocar aqui o celular aqui do lado, ó. Você pode ir mandando que eu vou tentar repassar aqui para o Rafael, tá? A gente vai, obviamente, na medida do possível, né? For chegando aqui, a gente vai tentar colocando, tá? E antes de começar, eu quero explicar também, às vezes é a primeira vez que você está assistindo um podcast, não sabe o que é isso, por que esse povo está fazendo esse trem, quanto tempo esse povo está fazendo isso, né? Então, explicar um pouquinho sobre o projeto também. O podcast ele começou no ano de 2023, já tem mais de um ano, e o intuito foi justamente o que? A gente trazer empresários, empreendedores, através do Varejo Post, que é a empresa que patrocina, que banca essa estrutura aqui, a gente percebeu, juntamente com os clientes nossos, uma dificuldade, assim, o pessoal às vezes se sente muito sozinho, não tem com quem conversar, trocar experiência, às vezes quem tem a informação também se sente fechado no sentido de compartilhar isso. Então a gente criou um espaço, que é o nosso podcast, o Podcast, para que a gente possa trazer empreendedor e poder compartilhar sua história de vida, sua história de sucesso frente a seus negócios. Hoje, como eu falei anteriormente, é o episódio 10 da segunda temporada. Na primeira temporada foi mais de 30 episódios, né? A gente está agora no 10º da segunda temporada. E já foi trago muitos conteúdos, muitas informações. Pessoas aí da área de recursos humanos, já trouxemos aqui, por exemplo, professor da faculdade, da área contábil. Então, já tem não só empreendedor, mas várias pessoas com vários conteúdos. Agora, nessa segunda temporada, a gente também resolveu abrir um pouco o projeto para outros tipos também de entrevista. Então, recentemente a gente fez entrevista falando aí sobre a questão do Outubro Rosa, Setembro Amarelo, inclusive o Ravel está com a camisa amarela aqui, que é um tema importante, né, também. Então, eu convido você também a tirar um tempinho e ver todos esses outros conteúdos que já está no nosso canal lá no YouTube, fica gravado lá no nosso canal no YouTube. Essa apresentação é para você poder conhecer e para dar tempo aí enquanto o pessoal vai entrando também, né, na live aí. Recentemente a gente começou então com a transmissão ao vivo, na primeira temporada também era só gravada, agora a gente já está fazendo ao vivo também. Então o objetivo é sempre esse, levar mais informações para você. E vale ressaltar que tanto eu quanto o Rafael, qualquer convidado que esteve aqui, vem contribuir da melhor boa vontade. Ninguém ganha nada, não é cobrado nada, né? A gente está aqui realmente para poder contribuir com a sociedade, com você que de repente quer ter um negócio, quer empreender, quer começar, né, a ter a sua empresa, né? Então a ideia aqui principal é isso. Apresentações feitas, vamos para o que interessa, que é extrair o máximo de informação desse rapaz aqui hoje. Bora lá! Rafael, a gente estudou junto em 2003, mais ou menos, né, Rafael? Então, primeiramente, para a gente começar, eu gostaria de te dar a oportunidade de você poder se apresentar, falar quem que é o Rafael, falar da onde que você vem, que negócio que você toca, enfim, pode ficar à vontade para fazer a sua apresentação. E aí, meu Ney? Então, igual o Ney já falou que a gente estudou junto, foi um período muito bom,
pelo menos da minha vida, assim. Uhum. Período da escola, né? E eu nasci em Trindade, estudei em escola pública, aqui estudei no Colégio Estadual Divino Pai Eterno. Lá eu tive vários professores que até hoje, né, me acompanham aí na minha vida também. Depois depois do ensino médio aqui, eu fui estudar na UFG, estudei em Jataí e fui fazer o meu sonho, né, que era ser um profissional de educação física. Já trabalhava como profissional de educação física, não profissional ainda, né, mas na época era provisionado, né, que não existiam tantas faculdades. E comecei com os 17 anos, até trabalhei com o Marden, né, lá na Budokan. Lembra da Budokan, aqui em Lembro. Trindade? Eu não sabia que ele trabalhava lá também, não. Que ele trabalhou lá, no caso? O Marden, ele tinha a Budokan, eu comecei com 17 anos lá. Né? Ah, Na época era é porque eu tô confundindo com o Marden prefeito. Não, 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 o outro não. Marden. O Marden É verdade, é- verdade. Aham. Inclusive, um abraço pro Marden, né? Se estiver nos assistindo, chegar nele aí, né? Um abraço para ele. Gente boa demais. Então, e aí depois desse período aí, foi onde eu falei assim, não, realmente eu quero isso, né? Inclusive na época não tinham muitas pessoas formadas em educação física em Trindade, e eram, se eu não me engano, existiam só 3 academias aqui em Trindade, né? Uhum. E fui passar um período em Jataí, fui para lá para fazer, estudei na UFG, passei um período lá de 4 anos e pouquinho lá, e a minha vontade era terminar a universidade o mais rápido possível para voltar aqui para Trindade e começar a trabalhar. E foi até onde eu coloquei, né, o primeiro estúdio de personal trainer aqui de Trindade, chamava ainda Corpore. Ninguém entendia nada ainda de marca, de cor de marca. Ficou um negócio muito feio, muito esquisito, sabe? Mas foi um ótimo período da minha vida. Minha família é toda de Trindade. Então tem algumas pessoas também que são de Goiânia. Mas quando vieram para Trindade, assim, todo mundo se concretizou tudo aqui na cidade, né? Uhum. Então os meus amigos, a minha família, todo mundo que estava em volta de mim está concentrado aqui na cidade. E eu gosto muito de Trindade. E acredito que tenha muita gente aí que conhece a gente que deve estar assistindo aí nesse momento. É isso aí, a gente sempre coloca, né, para a gente entender um pouco o perfil do entrevistado, né, e chama a minha atenção, assim, que você colocou lá, né, que você também fez algumas, digamos, especializações, né, uma delas é a questão do curso, né, de especialização em obesidade e emagrecimento. Queria que você falasse um pouco, se chegou a atuar nessa área também, ou isso também te ajuda, obviamente, lá no seu trabalho também. Então, eu percebi que o foco, né, hoje, o maior foco é a questão das pessoas quererem emagrecer, né? Para você ter ideia, 50% hoje da população brasileira e mundial sofre com obesidade, né? E já existem pesquisas que daqui a 10, 15 anos isso aí pode subir até para 60, 70%, sabe? Então, quando eu percebi isso, que eu estava fazendo trabalhos ali que realmente a procura era maior para um emagrecimento, então eu comecei a dar mais valor nisso, né? Então foi onde eu fiz essa especialização, mas a maior especialização que eu fiz da obesidade do emagrecimento foi a especialização da vida. Com certeza, ensina Sabe? demais, né? Ensina demais. Então, Não só nesse aspecto, né? No geral, mas no geral, porque quando a gente fala em emagrecimento, muita gente pensa que é só parar de comer e fazer dieta, né? E a gente observa que não é isso. A maior parte do problema da obesidade ela está no psicológico da pessoa, né? E as pessoas não estão se atentando para isso, né? A gente está aí, olha, da época que eu formei em 2011 e até hoje, olha, a gente já está em 2024. 13 anos. 13 anos e as pessoas não estão atentas que o problema da obesidade, né, é um problema psicológico, né? Vai virando uma situação, é uma reação em cadeia, né? Às vezes um outro tipo de problema vai gerando, né, a questão de comer mesmo, né? Transtornos alimentares, né? Usar esse termo corretamente.
E é engraçado porque você tocou num assunto, né? Eu sou estudante de psicologia, ainda não sou graduado, né, em psicologia, mas sou estudante. E é uma coisa que a gente tem visto realmente, né? Tem alguns autores, por exemplo, Augusto Cury fala muito sobre isso, que a doença do século é a questão da ansiedade, né? Usa muito a questão da síndrome do pensamento acelerado, né? Usa muito esses termos. E a gente vê isso repercutindo em vários aspectos na sociedade. Você está trazendo aqui uma coisa, talvez que muita gente talvez não tenha se atentado para isso, né? A questão do aspecto físico mesmo, né? Também com um impacto muito grande nessa questão emocional também. Eu mesmo já tive alunos, né, de 140 quilos, quase 150 quilos, e assim, a gente conseguiu fazer uma mudança, uma transformação na vida dessas pessoas, que foi assim, em 6 meses, a pessoa tá aí com 80 e poucos quilos, entendeu? Já tive ali momentos ali de estar com essas pessoas, de uma pessoa chegar a me ligar, tá? E falar assim, cara, eu comi um bombom, e a pessoa quase está ali chorando, entendeu? Porque ela está em busca de uma saúde, né? De transformar a vida dela, né? E aquilo ali passa a ser muito importante depois que a pessoa coloca isso na cabeça e começa a trocar hábitos, né? E então são momentos, experiências que só sabe quem passou por isso, né? Eu mesmo, para ter há um tempo atrás, eu fiz até uma experiência comigo mesmo. Uhum. Eu consegui aumentar até uns 130 quilos, tá? E fiz um emagrecimento bem rápido. Eu cheguei a conseguir 14 quilos em um mês, tá? Uhum. Dieta, treino. Dessa última vez, não foi que eu fiquei mais ou menos um tempinho parado, né? Não estava trabalhando na área, tinha mudado, né? Uhum. Fui morar na roça, tá aquele time na vida, né? Aham. Então lá na roça lá a gente bebia, comia, só sossego, né? Aham. Parei de fazer atividades físicas frequentes, comecei só a trabalhar na roça, furar buraco, fazer cerca, né? Pega um Aham. cavalo, mas a gente sabe que isso aí não serve como exercício físico, isso é uma atividade física, né? Uhum. E na verdade, nesse período aí, eu comecei até a ter dores nas costas, né? Mesmo pegando ali um serviço, ali fazendo um serviço pesado, comecei a ter dores nas costas. Então, assim, não é porque a pessoa trabalha num serviço pesado, né, que ela vai ser forte, né? Na verdade, ela está acabando ali com o corpo dela. Ela tem que preparar para fazer aquela atividade, né? Então, nesse período, eu dei uma engordada boa. Boa. E aí, quando eu voltei para a Trindade, e voltei com a Fit Six, então já montei um projeto já de emagrecimento. Já tem 2 meses, em 2 meses eu já baixei 15 quilos, né? Mas aí entra junto aí desse processo de emagrecimento meu aí, que também eu quis causar uma mudança na minha vida. Então, assim, hoje eu estou praticando esporte, fazendo tudo que eu gosto de fazer, que eu parei de fazer, sabe? Então, ter as experiências novas de novo, né? E como eu parei, está sendo tudo novo de novo, sabe? Uhum. E nesses últimos 2 meses foi aonde que eu dei uma virada de chave mesmo. Comecei a prestar atenção nessa questão aí do Do psicológico, né? Do emocional. emocional. E, cara, eu estou desenvolvendo hoje um projeto assim que são poucos lugares que desenvolvem esse projeto, Que sabe? bacana, bacana. Eu te perguntei sobre essa questão da especialização, né? Que na verdade deu para me perceber lá no currículo seu que você é um cara virador, velho. Você já fez de tudo um pouco, já foi corretor, já foi professor, como você mesmo já falou, né? Professor, Enfim, eu queria que você. fotógrafo. Fotógrafo, cara, tanta coisa, velho. Eu queria que você falasse sobre isso também, né? Assim, retomando lá aquela parte inicial da apresentação. Que você já fez? Conta para o povo aí o que você já fez e qual foi a importância de navegar em tantas áreas assim para você. Então, eu sempre dei muito valor por experiências, né? Ah, E é engraçado, né? Eu fazia isso sem perceber que isso aí era o que tinha que fazer, sabe? Eu queria novas experiências por querer, não porque eu vi alguém falando que você tem que ter não é novas por experiências. necessidade, não Eu era. sempre quis fazer coisas assim que ninguém estava fazendo, sabe? Aham, Então, nessa área de trabalho mesmo, já com 17 anos, trabalhando em academia,
Depois fiz uns trabalhos de modelo na época, né, com 17 para 18. Então trabalhei como promotor de eventos também, né? Depois teve um período da minha vida que eu falei assim, não, eu preciso aprender vendas, né? E aonde que eu fui aprender vendas? No melhor curso que existe, que é no curso da vida. Então, fui lá e me inscrevi para trabalhar numa corretora de imóveis, né? Sabia que lá tinha cursos todas as semanas, tinham pessoas ali, né? De um gabarito, assim, gabaritado mesmo, né? Pessoas top na área. Pensa, o cara ficar vendendo em apartamento de 1 milhão, Com né? certeza. O cara tem que saber, né? Tem que ter um Então, preparo. eu falei assim, eu preciso me cercar de pessoas que saibam vender, né? Então, fui para uma corretora imobiliária, lá eu fiz vários cursos, consegui fechar minha venda logo com 3 meses. Com 3 meses eu fechei minha primeira venda. E foi nessa área de apartamentos, né? Imóveis na planta ainda. Depois migrei para Trindade e fui trabalhar também com a venda de casas, né? E também fiz um curso, né? Até na época da faculdade, fiz um curso de guia de turismo. Então, eu sou guia de turismo, cadastrado no Ministério do Turismo, tá? Não é fraco, não. São poucas pessoas aqui em Goiás que têm esse curso, Que legal. né? Mas, na verdade, esse curso também eu fiz ele porque na época da faculdade a gente tinha um grupo de esportes de aventura. Então, para quem não sabe, quem tem essa carteirinha que eu tenho não paga para entrar em nenhum ponto turístico, tá? Então, nisso aí eu já economizei uma grana fodida já. Então você tava dando era um desperto, né? Fazendo curso para tirar. Já chega e já dou a carteirada, já entro e pronto. Então, Não, mas assim, a ideia é isso aí, cara. Você vê que todo esse perfil já é um perfil de empreendedor nato, né? Já desde de pequeno, desde as suas primeiras experiências, vai virando, faz um trem, faz outro. E chamou a atenção também que você falando assim, que na época de faculdade você já vendia também bombom para ajudar, tal. Como é que era a parada lá também? Então, a época da faculdade era assim, né? Todo mundo falava assim, eu não vou para faculdade porque eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar. Eu falei assim, cara, eu vou para faculdade, eu não quero ficar aí nesse ralo aí desse jeito, não. Carteira assinada, né? Não dá tempo para fazer nada da faculdade. O que que eu fiz? Fui atrás para trabalhar na universidade, né? Então lá eu tinha minhas bolsas, que era bolsa de pesquisa, fui monitor de anatomia. Cuidei de projetos na área de natação, hidroginástica, trabalhei em projetos de esporte de aventura, né? E isso aí foi somando coisas na minha vida e também eu ganhava para fazer isso, né? Então eu me sustentava fazendo isso e para complementar, vendia bombom também, né? Então foi um período ali que os primeiros 6 meses quando não tinha bolsa, então foi um período que a gente tinha que desenvolver alguma coisa para ganhar uma grana, né? E ali dava para ganhar um dinheirinho para pelo menos pagar ali algumas despesas, né? Top. E isso, pessoal, assim, não é demérito nenhum, não. Às vezes, para a gente conquistar alguma coisa na vida, alcançar um objetivo de um curso superior, uma graduação, alguma coisa, a gente tem que pagar alguns preços. E isso não é demérito, não. Vender um bombom, vender uma laranjinha que seja, né? Não importa, não importa. O importante é você alcançar seu objetivo. E o Rafael está aqui para mostrar que ele alcançou o objetivo dele, né? Os meios justificam o fim. Nesse caso aí. A gente comeu muito steak na época da faculdade, que o steak era barato, né? Na época, hoje tá meio caro. Agora não. Mas na época tinha promoção do supermercado, já era esse dia mesmo. Que é isso aí, cara. Você vê que isso é normal, né? No processo, a não ser quem nasceu, quem herdou, né? Nasceu com uma herança, né? Isso é natural do processo mesmo. Tá, mas eu queria que você falasse um pouco, a gente vai aprofundar, mas eu queria que você desse uma pincelada aí também. E aí, quando que você saiu da faculdade e tal, quando que veio a ideia da academia, de montar realmente, de começar a empreender? Você já saiu, você já foi empreender ou você ainda foi trabalhar em alguma outra academia primeiro? Como é que foi? Então, eu terminei a universidade, já estava completando 24 anos, e foi em 2011 que eu voltei para cá, né? E desse período dos meus 17 até os 24,
Eu trabalhei em algumas academias e eu percebi que, trabalhando, né, ali, eu percebi que aquilo lá não era o ideal, sabe? Falei assim, cara, eu não posso ficar num ambiente desse jeito, sabe? Cheio de estagiário ali, e academia convencional, assim, você não consegue prestar um atendimento para o cliente, é muita gente, né, poucos profissionais, falei assim, não, eu tenho que pular um nível, né, subir um nível. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei um empréstimo de R$ 3.000 na época e montei meu primeiro estúdio. Uhum. Até foi meu tio também que me deu um incentivo. Ele me ajudou, me pagou ali 3 meses de aluguel, 3 primeiros meses. Eu me recordo que era um salário na época. E meti o pau. Comecei atendimento e fiz um atendimento de personal trainer com uma coisa que eu aprendi em 2008, por aí, em um congresso que eu estava, e com um professor que chama Paulo Carnaval, escritor de livros na área da educação física, e um dia na palestra dele ele me falou, né? Lá onde eu tenho um espaço, lá a gente atende 6 pessoas para ser um trabalho personalizado. Cara, em 2008 eu fiquei com esse negócio na cabeça, para você ver, fui num congresso que nem era essa minha finalidade de ser um empreendedor, mas escutando ele falar, eu falei assim, cara, vou fazer igual ele falou, porque dá Foi que certo. deu insight na cabeça. Deu vontade. E aí abri o estúdio. É claro, os primeiros meses é bem complicado, né? Ainda mais para quem está aprendendo do zero, sem ninguém para ensinar. Hoje é muito fácil, né? Você entra ali na internet, tem um monte de gente querendo te ensinar, Sim. né? Mas naquela época a internet não era desse jeito, né? Então era tudo muito difícil, né? Igual eu te falei, assim, a questão da logo, da marca, né? Uhum. E tipo assim, se fosse para começar hoje, eu não queria começar da forma que eu comecei, né? Uhum. Mas no momento, pá, era o que eu precisava. Peguei um empréstimo, tinha ali alguns equipamentos ali que R$ 3.000 não dava para comprar quase nada, né? Uhum. Mas eu descobri que o maior bem que tinha era o meu, né? Era Era o eu, conhecimento, né? era o produto, o Isso, serviço o diferenciado, né? serviço. Eu só precisava de um espaço e eu. E o aluno, eu ia treinar um aluno Uhum. melhor do que se eu tivesse uma academia com 500 mil equipamentos, entendeu? Uhum. E aí, nesse momento que eu comecei a atender, então, várias pessoas ali viram algumas transformações que eu causei em alunos, É né? isso que eu ia te perguntar com relação à questão da aceitação, como é que foi ver esses primeiros clientes, como é que eles que foram a reação com relação ao serviço, até então um pouco diferenciado, né? Então, no primeiro momento, ninguém tinha visto isso, né? Uhum. Ninguém nunca tinha visto esse jeito de atender. O que acontecia era que existiam os personagens e eles atendiam nas academias, né? No meio daquela bagunçona e tal. E quando eu cheguei, falei assim, ó, eu atendo 6 pessoas por horário, tá? Vem aqui que eu vou te treinar. Então Uhum. as pessoas ficavam assim, não, como é que é isso? Como é que é isso? Você não tem nem equipamento? Você não tem equipamento? Como é que vai treinar? Né? Hoje está bem difundida essa questão de treinar sem equipamento. Hoje em dia todo mundo sabe que treina sem equipamento, mas na época era o terror, cara. Uhum. A pessoa falava assim, ah, mas não tem equipamento, como é que vai fazer? Não, acalma que eu tenho um plano. Uhum. E aí depois desse E primeiro aí? momento, logo no primeiro ano, né, já falei assim, não, vou gastar uma grana, vou pegar um financiamento aqui, vou aumentar e vou comprar esses equipamentos. Aham. E aí foi aonde passou o primeiro ano, fui para um lugar maior, comprei alguns equipamentos, né? E aí, com os equipamentos, eu consegui vender melhor o meu serviço, Uhum. né? Só que nesse percurso eu tive um problema muito grande. Por falta de experiência, eu pensei assim, vou fazer igual todo mundo faz, né? E por um momento, foi a época que começou a vender planos anuais de academia, então eu paguei uma assessoria de São Paulo, o pessoal veio aqui, me ensinou. Inclusive, na época, eu fui a segunda academia que tinha esse sistema, a primeira foi a do Marden, a Budokan, Uhum. e depois foi a minha, e foi aonde eu me ferrei. Porque fazer igual os outros fazem não dá certo, né? Isso aí não dava certo, porque eu mudei meu jeito de atendimento para ser mais convencional, para ficar mais na mídia. Você entrou com a proposta de fazer algo novo, diferente. Aí, de repente, no meio do caminho, você falou assim, não, vou fazer igual aos outros. Vou Né? fazer igual. E não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. A questão, até, se é para a gente poder compartilhar com o pessoal, assim, ó, a gente tem que ser fiel com a nossa essência, né?
Talvez não deu certo para o Rafael, porque não era a essência dele. A essência dele era vender um produto diferente, um trabalho diferente. Então, talvez fazer igual aos outros entre em contradição justamente com a proposta inicial, né, Rafael? Eu acho que eu fiquei muito contrariado também, porque eu sou um cara que não sou de ficar fazendo igual, sabe? Se for para me fazer igual, eu tenho que mudar o jeito de fazer, sabe? Já é da sua natureza, né? Já é da natureza já. Natureza selvagem. Mas compartilha, o que que deu mal no seu entendimento? Não, do meu entendimento é que eu fiz mais do mesmo, né? Se já tinha, não tinha por que eu ter, né? Até então, No método mesmo. no Aí, método, Então, assim, por que que eu vou fazer aqui, sendo que tem ali mais várias iguais, né? Por que que eu vou sair da minha casa, que é 5 quilômetros aqui, e vou atravessar a cidade para ir numa academia que é igual, né? Então, isso aí não funciona. Mas, quando eu voltei ao atendimento já novamente de personal trainer, 6 alunos por horário, eu tinha pessoas que saíam de Goiânia para vir treinar aqui comigo. que legal. Sabe? Pessoas ali do Vera Cruz, ali, que saía de lá. Você vê, o cara andava 10, 12, 15 quilômetros para vir treinar comigo. O cara via a diferença. Via a diferença, porque não tinha igual, né? Isso aí. Bacana, a gente vai retomar essa ideia da academia daqui a pouco, porque é a sua atual atividade, dá para a gente explorar isso ainda mais. Mas você teve outras experiências também, em outros ramos, né, também. Um deles é a questão do Jerônimo, né, que foi na parte de alimentos. Eu queria que você compartilhasse também, né, quando que surgiu essa ideia, por que que você resolveu também partir para a área de alimentos, tal, como é que foi isso aí? Como é que isso brotou no seu coração? Então, como a gente já tem essa veia empreendedora, né? E na época eu tava muito bem, vários alunos, né, de personal trainer. Então, aumentei a academia, né, contratei uma galera, e aí aquilo lá eu precisava de fazer uma revolução dentro da minha academia para mim virar um empresário, né? Muita gente não sabe, mas empreendedor não é um empresário, tá, gente? Se você é só empreendedor e tem um negócio, talvez você pode ser funcionário do seu próprio negócio. O empresário é aquele que administra vários negócios, né? Então, ele é um administrador. E eu precisava dessa experiência de ser um administrador, sabe? Foi aonde eu reduzi meus ganhos na academia, contratei várias pessoas ali e tive tempo para fazer outros investimentos. E aí, de repente, eu passando numa rua ali, aqui na cidade, né, em Trindade, e vi um ponto. Vi um ponto lá e falei com meu irmão, falei assim, e aí, tá a fim de fazer uma parada nova? Aí o fator inovação veio de novo. Na fim de fazer uma parada nova, aí eu falei assim, vamos, o que que é? Eu falei assim, tem um espaço ali para alugar. Aí ele falou assim, então vamos lá ver. Eu falei assim, não, vamos lá. Aí, não sabia o que que ia colocar lá ainda não, só sabia que tinha um lugar ali que tipo, eu via potencial, né? E aí alugamos lá e ficou 5 meses, 6 meses fechado. Fechado assim, a gente arrumando e pensando o que que a gente iria fazer naquele lugar, né? Pagando o aluguel e... A gente não pensou assim, eu quero montar um estabelecimento comercial de comida, né? A gente queria montar alguma coisa, mas a gente sabe que cada local, cada ponto é estratégico para um tipo de coisa, né? Com certeza. E a gente viu ali que ali era uma rota de comida, né? Comida e bebida. Então... nos primeiros meses a gente pensou, vamos começar a fazer uns testes de hambúrguer, e aí a gente ficou 6 meses fazendo teste, pensando como é que ia ser e tal, e aí decidimos, vai ser a hamburgueria. Então também não sabia nada, do segmento. Nada do segmento, sabia bem pouco ainda de empreendedor, porque até então só tinha academia. E assim, começamos com bem pouco dinheiro, investimos ali... Pode falar o preço? Pode, isso aí. Se você se sentir a vontade em falar, pode ficar à vontade. Então, a gente investiu R$20 mil, que não dá para fazer merda nenhuma. Mas daria para investir mais? Daria. Poderia ter pegado financiamento, poderia ter pegado até parte da renda que eu já tinha. Mas o negócio era desenvolver o projeto e ter o desafio, sabe? O desafio é algo que eu acho bem incrível. Então colocamos R$20 mil e as pessoas falavam assim, isso aqui vai durar aqui 3 meses, tudo aqui em Trindade tem duração pouca, né? Só quando inaugura. Mas em um ano de hamburgueria, a gente chegou a faturar 1 milhão.
Demais, né? Muitas pessoas não sabem disso, né? Mas foi um curso bem caro, né? Que a gente pagou, a gente faturou 1 milhão em um ano. Em 6 meses, eu montei uma outra hamburgueria, que era em Goianira. Uhum. E assim, não é que ele estava tirando dinheiro do bolso para criar, sabe? Então, eu nunca tirei um dinheiro para falar assim, não, esse mês eu tenho que pegar um dinheiro e vou colocar aqui para pagar. O negócio sempre se pagou, sabe? A estratégia que a gente usou, mesmo sem saber que eram estratégias que deveriam ser usadas, Aham. funcionou e funcionou muito bem, sabe? Então, essa experiência com comida, não vou falar para você que a gente aprendeu logo no primeiro mês, já estava fera, não. Em um ano a gente faturou isso tudo, mas sem saber, né? Depois que a gente aprendeu como faz, aí teve o problema da pandemia e a gente Teve uma dificuldade. teve uma dificuldade. Nós vamos falar sobre isso, mas antes de falar sobre isso, eu queria que você falasse um pouco da hamburgueria mesmo, é Jerônimo, não é? Jerônimo. Queria que você falasse como é que foi então o processo. Você já falou que alugou, ficou um tempo, né, planejando e tal, mas no sentido mesmo do planejamento do negócio. Vocês chegaram a buscar apoio, tipo Sebrae, alguma coisa assim, ou foi na tora? Foi vocês mesmos pesquisando, correndo atrás, ou foi atrás de algum consultor? Como é que foi esse processo de, digamos, porque tem um negócio, Rafael, muitas das vezes é igual parir um filho. Tem todo um processo de preparo e tal. Queria que você compartilhasse um pouco como é que foi isso, essa rotina, até porque hoje você não está com esse projeto mais, às vezes fica mais à vontade de você poder falar mesmo, né? Como é que foi essa trajetória? Então, esse processo foi assim, a gente precisa de ter as experiências, né? Então, antes, quando a gente já estava na cabeça que ia ser uma hamburgueria, e é uma hamburgueria artesanal, eu comecei a ir para Goiânia e nos lugares onde tinham os hambúrgueres artesanais, né? Não estou falando de loja de shopping, isso não. Os locais onde o pessoal fazia mesmo o negócio acontecer, sabe? E ali era até engraçado. E aí eu chegava lá, né, para tomar um chopp, experimentar o hambúrguer. E aí, tipo, eu não sabia nada de cozinha. Nunca tinha entrado nem dentro de uma cozinha, né, de um restaurante ou de hamburgueria, nunca tinha entrado. E aí eu chegava, pedia um chopp, e, tipo assim, tava a cozinha lá, eu já dava uma de bicuda ali, né, e entrava assim com a cabeça e tal, contava lá, não, tem uma geladeira, tem um freezer, tem uma chapa, a churrasqueira do cara é aqui, tá... Os caras meio malucão, né? Que esses caras que mexem com hambúrguer todo malucão. E nisso, todo lugar que eu chegava, papo, né? Ficava bisbilhotando. Eu acho que o povo ficava sem entender porque que eu ficava daquele jeito, né? Eu já entendia também, né? Eu já entendia. Então era isso, era experimentar. Experimentei vários chopps na época para saber qual que eu ia colocar, né? O que ia ser mais... O que estava mais dentro do padrão que a gente estava querendo, né? Que a gente queria um negócio Prime mesmo, né? Na época. E assim a gente conseguiu fazer, né? Foi vendo, né? Mesmo sem ter apoio ali, a gente nunca procurou um apoio de ninguém, né? Foi assim, tudo feito na unha mesmo, e com os recursos que a gente tinha. E qual foi a maior dificuldade? Sem falar da pandemia, que a gente vai tocar nesse assunto, mas durante mesmo o negócio, tocando o negócio, o que foi a maior dificuldade que você sentiu lá, Rafael? A maior dificuldade fica na questão de contratação, gerenciamento de equipe, né? Ainda mais você chegou a ter 2 lojas, então era difícil, né? Porque não tem como você estar nas 2 ao mesmo tempo. Como é que era? Então, e foi bem difícil porque eu não tinha essa experiência ainda, né? Eu tinha experiência da academia, mas estava bem recente, não tinha nem um ano, né? Na academia eu tinha lá 5 funcionários. Mas ali, todo mundo na academia é muito diferente, todo mundo formado, né? Cada um na sua área, bem específico, então todo mundo dominando, né? E quando você monta um negócio ali de comida e que você está fazendo ali com baixo custo também, então é uma área que existe um padrão ali de valores que você vai pagar para manter o negócio, né? Então, a contratação de funcionários, às vezes você contrata um funcionário que ele não tem experiência nenhuma. Você tem que ensinar ele a trabalhar, né? Então é um processo longo. Você tem um problema da rotatividade, às vezes o cara aprende, tá fera, a companhia não te deixa, vai trabalhar em outro lugar, tem que começar de tudo de novo. Então... Isso aí aconteceu, então assim, já teve pessoas que trabalhou 1 mês, 2 meses com a gente, né? E depois não deu mais para acompanhar, né, o nosso processo.
E chegou um momento na hamburgueria que a gente tinha muitos funcionários, né? E a maior dificuldade mesmo foi gerenciar isso. Hoje é tranquilo, hoje, como eu já tenho essa experiência, se fosse para montar um negócio agora, podia ter 20, 30, 40, 50 funcionários, ia ser super tranquilo. Mas na época a gente trabalhou com. Eu tinha 8 funcionários que eram fixos, né? Era difícil cuidar desses 8. Mas eu percebi uma coisa também que como eu não conhecia o negócio, eu precisava de ficar fazendo muitas coisas, sabe? Para mim ter aquela experiência. Como eu não sabia fazer, eu tinha que fazer para aprender. E aí nesse negócio de fazer para aprender, você acaba fazendo tudo, e você sabe que quando a gente faz tudo, não fica 100%. Não fica, né? verdade, verdade. O que você faria de diferente hoje, se fosse o Jerônimo iniciando agora, né? Vamos retomar esse projeto do Jerônimo. O que você faria diferente hoje? Até para o pessoal que está em casa, né? Tenho certeza que tem muita gente que é empreendedor, muita gente que nos acompanha já há algum tempo. O que você que você faria, né, diferente nesse projeto, se fosse hoje? O que eu faria diferente era o planejamento. Então, eu planejaria com mais antecedência, não teria muita ansiedade em iniciar o projeto. Então, contrataria pessoas definitivas para cada cargo, né? Não ficaria com essa coisa assim, mas e se não der certo? E se não der certo, eu não vou conseguir pagar? Se não der certo, eu não vou conseguir fazer isso? Então, isso aí limita muita gente, né? E a gente não pode ter essa limitação. Se a gente vê que a gente fez a pesquisa, tem mercado para isso, né? Tem público. Então, cara, senta o pau, cai pra dentro, entendeu? Vai lá e chama a galera para trabalhar, entendeu? Se não der para pagar a galera, vai. Aí volta o planejamento. Volta o planejamento. Se tivesse feito o planejamento, reveja e faça de novo. Mas não tem essa. Se você sabe o que você está fazendo, tá? Faça tudo já com muito estudo e faça testes antes, né? Não fique querendo começar tudo muito grande, né? Comece pequeno. E se você começou pequeno e você tem medo assim, eu não vou conseguir atender a quantidade de pessoas que chegou na minha loja, muita gente não está conseguindo comprar, eu não estou conseguindo atender no tempo. Cara, relaxa. Você sabe por quê? Se tem pessoas que não estão conseguindo comprar de você, está esperando muito tempo, é porque seu negócio está bombando. Se você fez ali uma expectativa de venda ali de 100 itens e você está tendo uma procura de 200, cara, relaxa. Venda os 100, venda bem os 100 e se programe para vender mais. Né? Tem até uma coisa bem interessante que é como fazer com que o seu restaurante, né, bombe, né, enche de pessoas. É simples, você vai lá e tira metade das mesas. Você tira metade das mesas. Se eu tenho 100 mesas, deixa 50. Seu restaurante vai ficar cheio. Quem está de fora vendo vai ver que está cheio. Agora, se você tem 100 e vende só para 50, seu restaurante vai estar vazio. Então, a perspectiva, essa perspectiva, eu acho que o empreendedor ele tem que ter isso aí, sabe? Top. Deixa eu falar algo aqui, pegando nessa linha que o Rafael já citou, a importância do planejamento, né? Do estudo de mercado. Você vê que é algum segmento novo, independente do que você queira fazer, a importância de você fazer esse planejamento, esse estudo de mercado e buscar apoio. Porque às vezes também a gente não precisa ficar quebrando na cabeça ou quebrando pedra sozinho também não. A gente tem estrutura de apoio. E eu não falo nem sempre paga, não. Tem estrutura gratuita, tem Sebrae, a gente pode usar isso. Não, o Sebrae não é parceiro nosso aqui não, mas eu preciso falar isso. Que você pode ir lá, vai lá, senta com o consultor do Sebrae lá e pede uma ideia, pede uma dica, eu tenho certeza, pelo formato de trabalho deles lá, né? E, inclusive o próprio site, Rafael. No próprio site do Sebrae tem muito material, como montar um plano de negócio, essa questão do capital de giro, tem tanta coisa lá, cara, só que nós, muitas das vezes, empreendedor, cara, não, eu vou na tora aqui, velho. E às vezes dá certo e às vezes dá muito ruim. Por quê? Porque é tentativa e erro. Resumindo, é tentativa e erro. E eu tô tocando nesse assunto, porque como o podcast já tem essa pegada mais empreendedora, é importante a gente falar sobre isso também.
Porque a maioria dos empresários de sucesso hoje no Brasil, Rafael, 90%, não vou cravar 100% não, mas 90%, todos eles já quebrou uma vez, já teve negócio que não deu certo. Todos eles. Difíceis, né? E às vezes a gente, como empreendedor, fica com vergonha de falar sobre isso. Né? Eu já tive vários negócios, já tive supermercado, já tive loja de informática, já tive vários negócios, faz parte do processo de aprendizado. Agora, o que eu estou querendo deixar reforçado aqui é que se a gente buscar o conhecimento, buscar qualificação, buscar um apoio, né? Um apoio que seja de um consultor, que seja de um Sebrae, que seja de um bom sistema, enfim, se vai encurtar o caminho e vai eliminar boa parte ali dos seus problemas ali também, tá? Então, a dica que fica aí para vocês. Aí também teve, né, no caso lá, a questão da pandemia, né? Também que foi digamos assim, a batida doída mesmo, né? Queria que você falasse um pouco sobre o impacto da pandemia no seu negócio lá. Você estava com os dois, então eu já vou dar a oportunidade de você falar do Jerônimo e também da academia, se isso impactou a academia também. Então, naquele momento, assim, a gente vai aprendendo que quanto mais alto você está, se der alguma coisa errada, é maior o tombo, né? Então, naquele momento eu tinha 3 empresas, academia, a Hamburgueria em Trindade e a Hamburgueria em Goianira. Todas neném ainda, né? Porque a academia, por mais tempo que eu tinha ela, aquele modelo de negócio com várias pessoas trabalhando era recente, tinha 1 ano. A hamburgueria tinha 1 ano, a hamburgueria de Goianira tinha 6 meses. Né? Então, a gente ainda estava pagando os custos que teve de operação, né? Uhum. E quando a gente fala em custos, e tem o que a gente chama lá de fluxo de caixa, capital de giro, né? Então, o capital de giro, ele estava girando mesmo, gerando custo, não sobrava. Todo o dinheiro que a gente pegava investia. Para você ter ideia, eu comecei com 20 mil e no final de um ano a gente já tinha investido 100 mil na hamburgueria, né? E o custo era muito alto, então somando tudo, 20 funcionários, né? Tudo, né, bem fixos, né? Tinha todos os pagamentos, né, de fiscais e tudo. E girava em torno de R$ 1.200 dia o custo, aberto ou fechado. Alto, né? Custo alto. Pessoal. Então, quando chegou a pandemia, chegou e fechou tudo. Né? Então, quando isso fechou, comecei a contar, né? 1.200, um mês, 1.200. Pesado. Isso aí foi ficando pesado e a gente não sabia, né? A questão emocional, né? A inteligência emocional, a gente nunca tinha parado para estudar isso. Né? A gente sabia que você tem que ter plano de negócio, você sabe que você tem que pegar o dinheiro e fazer isso, conta aqui e tudo. Mas ninguém te fala, como empreendedor, que você tem que ter uma inteligência emocional. Né? Para lidar com esses desafios. Para lidar com os novos desafios. E aquilo lá chegou numa vez, sim, que ninguém tinha conhecimento de nada, né? A gente não sabia se com 1 mês ia voltar, se 2 meses, se era 1 ano. E aquilo ali, eu tinha um amor, né? Porque querendo ou não, bate um desespero, né? Bate um desespero forte, porque você tá ali bombando, cara, bombando. E aí, de repente, você vê seu negócio assim, indo por água abaixo, sabe? Então, bateu um desespero, assim, o emocional eu não consegui segurar. Nessa época da pandemia, Rafael, eu estava com supermercado, né? E o pessoal falava muito assim, cara, bom é vocês que tem um supermercado, porque tudo tá fechado, o supermercado tá aberto. Mas eu falava assim, cara, mas que adianta? O supermercado tá aberto, se o cara não tá trabalhando, ele não tem dinheiro, como é que ele vai comprar mercadoria também no supermercado? Não, entendeu? Então, assim, na verdade, não teve nenhum segmento que não sofreu com a pandemia. Fulano ganhou dinheiro, farmácia ganhou dinheiro, a mesma regra. Como é que o cara vai comprar remédio se o cara não tem dinheiro? Não tem dinheiro. Um mercado que ganhou dinheiro na pandemia foi o mercado de confecção de máscaras, né? Porque eu fui comprar um pano para fazer um uniforme lá em Campinas, em Goiânia, e não tinha nem pano mais. Já tinha virado tudo máscara. Eu falei assim, caralho, tá vendo? Se tivesse a inteligência de mudar um planejamento ali para ganhar o dinheiro. Mas faz parte do processo, né? E na verdade, como você mesmo falou, era algo novo, ninguém estava preparado para lidar com isso, né? Mas e a academia afetou também, Rafael? Como é que foi a parte da academia, retomando agora para...
O outro Então, a academia, como ela ainda estava nesse processo que eu te falei de pessoas ali, era um processo novo, ficou fechado há algum tempo e voltou a funcionar, as coisas voltaram a funcionar, o pessoal de máscara, né? E como eu já estava abalado emocionalmente, eu falei assim, não, não vou voltar com isso, vou dar um time aqui, ó, vamos dar um tempo e vou ver o que que eu vou fazer da minha vida, né? Então, só que esse processo Aí você deu uma parada com a academia também, né? eu parei em 2020, assim que fechou, e voltei agora 6 meses atrás. Uhum. Voltei em junho. Voltei em junho, isso. E eu não tinha ânimo nenhum antes para começar a de Uhum. novo, né? Eu até pensei assim, cara, será que eu devo montar um negócio de novo? O que é que eu tenho que fazer, né? Mas eu também pensei, nunca nem carteira assinada eu tive. A única coisa que tem na minha carteira lá era quando eu era promotor. Eu fui um promotor, na época era uma troca de adesivo, o pessoal contratou uma equipe lá para fazer troca de adesivo, Visa, massa, essas paradas assim. Aham. E aí eles precisaram bater um carimbo na minha carteira lá, que eu fiz um serviço lá, acho que de uma semana para eles, bastante tempo atrás, né? E é a única coisa que eu tenho na minha carteira. Então eu pensei assim, cara, eu sei tanta coisa, eu aprendi tanto, né? E, tipo, se eu começar um serviço assim que não seja uma coisa que eu gosto, eu não vou ficar bem. Até que eu só faço o que eu quero. Eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu quero, eu sou livre, entendeu? Já tive meus momentos excelentes, já tive momentos péssimos, mas eu sempre tive mais momentos maravilhosos. Deixa eu te perguntar, voltando aqui para esse tópico da pandemia, que eu fiquei até curioso aqui, eu acho que é bom para o pessoal também em casa. Tirando os negócios, Aham. esquece um pouco a academia, o Jerônimo lá, você acha que a pandemia também impactou a parte emocional sua mesmo? Pessoa Rafael. Ah, você falou, eu até arrupiei aqui. Rapaz, impactou demais. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia chegar num momento daquilo, sabe? Eu nunca tinha imaginado, e a gente nunca imagina o pior, né? A gente sempre imagina o melhor. Pelo menos eu sempre fui assim. Nunca comecei alguma coisa falando que ia dar errado, sabe? Uhum. E de repente na pandemia parece que tudo era errado, tudo estava errado, sabe? Então eu fiquei guardado em casa quase um ano, guardado Afetou mesmo. muito. Afetou muito. Então, Você perdeu pessoas próximas? Como é que foi essa questão? na pandemia eu não cheguei a perder pessoas da minha família, né? E assim, também a gente, devido ao trabalho, que eu ainda mantive os meus negócios ainda por um tempo, sabe? Mesmo na pandemia. E por essa questão de ter que manter o negócio, eu não estava muito preocupado com a doença, não, sabe? Estava preocupado em manter minha vida. Eu nunca pensei assim, ah, mas se eu fizer isso eu vou morrer. Eu estava preocupado em manter meus negócios. Só que assim, mesmo no momento que eu estava preocupado em manter, eu também não tinha força, sabe? Eu Uhum. estava derrotado, cara. Eu já fiquei derrotado logo no início, sabe? Então isso aí me afetou muito, muito mesmo. Tanto é que eu fui voltar a ser eu mesmo alguns meses atrás. Eu ainda tinha Entendi. medo de sair, de conversar, sabe? Dá para perceber assim, não vou fazer um julgamento, não, mas assim, é só uma observação. Você é um cara livre, né? Você gosta de explorar, fazer viagem, como você já comentou, como você falou, eu faço o que eu gosto, o que eu quero, né? Que me dá prazer. Então, você é um espírito livre. De repente vem uma pandemia, te trava, fala assim, cara, fica aí, velho, desacelera. Você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer essa outra questão. Então, talvez isso sim que pesou muito, né, na parte emocional sua, né? Eu queria também, te aproveitando isso, que você falasse assim, como foi lidar com isso? Agora, então, você já está retomando, voltando às suas atividades, você está se sentindo bem agora? Como que você está se sentindo e como foi lidar com essa questão para superar isso também? Eu tive uma virada de chave há 2 meses atrás. Tanto é que eu tinha parado de gravar coisas, tinha parado de sair assim, de estar com pessoas, né? E nessa virada de chave eu percebi que realmente eu tinha que trabalhar minha mente, né? Eu tinha que trabalhar a mente. Então, eu só peguei alguns livros de psicologia, comecei a ler isso, Top. e eu entendi que o resultado que eu estava buscando,
ele já estava aqui dentro, sabe? Eu só estava bloqueado, com medo do que as pessoas iam achar, com medo de errar, sabe? Mas eu pensei, cara, é tanta experiência que eu já tive, né? É tanta coisa que eu sei, igual essa questão aí que eu fico vendo as pessoas falando assim, o empreendedor, tem um cara ali que é foda, que o cara vendeu não sei quanto, hoje em dia não é igual vender no digital, né? O Aham. cara vendeu não sei quantos mil no digital, velho, eu vendi 1 milhão de hambúrguer e chopp, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho meu valor também, cara, Sim, sabe? sim, sim. E eu sei muita coisa, eu pensei assim, sabendo muita coisa, com a minha profissão que eu tenho que ajudar pessoas. Então foi isso que te acendeu a chama de novo. Falou assim, mano, peraí, cara, eu tenho algo a contribuir aí com essa sociedade, com esse povo e tal. Então isso te fez reacender novamente. Isso me fez reacender novamente. O pior que foi assim, foi tipo um estalo, sabe? Que massa. Dormi mal e acordei e falei assim, velho, Vamos pra cima de vamos novo. pra cima, tô bem zaço, tô 100% hoje, sabe? E aí comecei. Isso eu já tinha montado a academia novamente, já, né? Porque tem 6 meses que eu voltei a treinar, mas eu tava muito tímido, né? Assim, não posso jogar fora tudo que eu fiz, né? Foram muitos Entendi. anos, muitas experiências, muita coisa nova que eu vivi, viajei o Brasil inteiro, sabe? Top. Cara, esse episódio aqui a gente tá tendo altas reflexões massa aí pro pessoal aí depois até poder assistir, refletir melhor com calma, né? Cara, a vida é isso. A vida é desafios, a vida é momentos altos e baixos. A gente fala muito até de frequência, né? Hoje está muito na moda falar de frequência aí, Energia positiva. energia, né? Mas é que nem aquele exame que a gente faz do coração, né? Dos batimentos, você vê que assim, ó, pá, o fluxo, ele não é só assim, reto, linear. O fluxo da vida, ele é assim, alto e baixo. E a gente tem que saber lidar com isso, né? Nem sempre vai estar só no alto, vai ter momento que a gente vai estar ruim mesmo, a energia está baixa e tá tudo bem, você vai ter que saber lidar com isso. Então você de casa aí, cara, obrigado, eu tenho que falar isso para você, Rafa, obrigado por compartilhar, porque às vezes tem pessoas também que quer ficar escondida, não, quer vir aqui para contar só o lado bom, sabe? Aham. Eu acho massa, cara, a coragem de poder falar, porque a vida é isso. E eu vou falar um tempo para você, você que tem intenção de abrir seu negócio. A vida é isso, negócio é muito mais É. altos e baixos. Altos e baixos. Meu pai falava algo assim, ó, que o mundo é uma bola. Significa que você não vai ficar em cima o tempo todo e nem embaixo o tempo todo. É um ciclo. Um ciclo. O que vai fazer diferença é quando você estiver lá em cima, você criar gordura, uma reserva, investimento e tal, para quando a bola girar e você descer um pouco, você ter força para subir de novo. Subir de novo. Esse é o ciclo natural da vida. Pode pegar qualquer exemplo aí de pessoa, você vai ver isso aí acontecendo. É fluxo, ó, altos e baixos. Então você subiu, aproveita a oportunidade para ganhar energia, fazer investimentos, criar uma gordura para quando você descer, e vai descer, seja uma doença, seja uma pandemia, seja quem imaginava uma pandemia, né? E ela veio. Então, quando descer, você tem uma reserva, tem estrutura para dar um impulso de novo, dar uma turbinada, como o seu tio fez, dando um apoio para você iniciar lá, bancando um aluguel, né? Isso aí é um impulso que vem, né, de alguns outros locais. Então, isso fica reflexão para você aí. Rafael, nosso tempo, a gente tenta fazer mais ou menos 1 hora, mas eu sei que você é um cara empreendedor, você tem muitas coisas na mente, está aí retomando com energia, com força total. Eu queria que você falasse agora, então, do momento da Fit Six, como é que está o momento atual, onde que você está, as linhas de trabalho, voltou a todo pique, e depois também se tem projeto novo, como você é um cara criador aí, que sempre está buscando novidade, o que você tem de novidade também para compartilhar com o pessoal aí também, que dar esse tempo para você aí. Cara, hoje eu tô vibrando pra caramba, a energia tá lá em cima. Tô demais. Hoje eu tô top, entendeu? A academia tá com tudo e a gente tá fazendo um trabalho maravilhoso. Esses últimos meses que eu comecei um projeto aí que é o de 0 a 100
em 30 dias. Então, é como que a pessoa vai utilizar 100% da capacidade física e mental dela, igual a gente tinha falado, que não é só alimentar e fazer o exercício, tem a parte mental, né, emocional. E com esse projeto aí, eu estou fazendo as lives todas as terças e quintas, falando a respeito disso. Inclusive, hoje não vai ter, porque a gente está fazendo aqui, tá? E através dessas lives eu estou transformando, cara, vidas mais do que eu imaginava. A minha missão era o seguinte: cada live eu transformar a vida de uma pessoa, sabe? E todas as lives eu estou transformando, já comecei a transformar a vida de 3, só com 2 lives. Então, assim, estrado de pessoas que de repente acabou a live, me mandaram mensagem: cara, você falou tudo que eu precisava escutar. Segunda-feira eu tô aí com você. Entendeu? Então, assim, só disso aí, no início eu fiquei travado, assim, será que vai compensar eu fazer isso? Cara, compensa demais. É transformação de vidas, sabe? Então, hoje a minha academia aqui em Trindade, ela tá instalada ali no setor oeste, na rua 16 de julho. O meu atendimento lá é só um atendimento agendado. Como é um trabalho de personal trainer coletivo, atendimento de 6 alunos por horário, com todos os horários agendados, né? Então, é uma qualidade de treino, né? A pessoa só precisa de treinar ali de 2 a 3 vezes por semana para ter um resultado melhor, de 3 até 4 vezes maior do que você treinar sozinho em uma academia, né? E aí, dando um leque aí nos empreendimentos, né? Já iniciando a academia, e agora a gente está com um projeto novo que é a 360 Mind. Massa. Né? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Fala pro povo aí, que é isso? Que é isso? Aqui, o Ney, que é meu parceiro, né? A gente juntou aí com mais pessoas aí, o André, o Gustavo, e a gente está desenvolvendo um projeto aí de marketing e publicidade. É um projeto onde a gente juntou 4 cabeças ali pensantes, e cada um especialista em uma determinada área. E vamos tocar o terror. E vamos tocar o terror, e vocês não vão entender nada. Daqui a pouquinho vai aparecer isso, e daqui, que é isso? Aí nós vamos explicar depois. É isso aí, eu amo dar spoiler ainda não, né? Vamos deixar para depois. Vai chegar aí, pode ter certeza que vai chegar aí para você. Cara, para a gente poder finalizar, eu sei que tinha muito assunto que eu gostaria de tocar, eu acho que já foi uma contribuição muito massa, algumas coisas que a gente pôde extrair, mas eu queria dar a oportunidade para você, de repente, falar algo que a gente não abordou, algum assunto que você estava no coração, com vontade de comentar, usar esse espaço para falar também. Eu queria te dar a oportunidade para falar com o público, com o nosso público aí, com o seu público também que acompanha, né? Às vezes uma mensagem motivacional, porque, por exemplo, a parte de treinar, eu imagino, eu não sou profissional na área, tá, gente? Mas é uma coisa que não é fácil, é uma coisa que dói, sei lá, mudar uma rotina, sair do sedentarismo, começar uma atividade física, um treino e tal. É uma coisa que o corpo começa, os primeiros dias, né, começa a doer, é dolorido e tal, mas é necessário, né, haver essa mudança. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a mensagem final aí para o nosso público e para o seu público também. Gente, a primeira coisa que vocês têm que pensar é que não fica aí só achando que você tem que trabalhar, que você tem que conquistar, porque para conquistar você tem que primeiramente cuidar de você, tá? Porque daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, você pode não estar bem igual você está hoje. Quem vai cuidar de você, quem vai trabalhar, quem vai cuidar da tua família, né? As pessoas hoje elas estão ligadas só em que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que ganhar dinheiro, né? Mas não é só isso. A gente tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da mente, né? A gente não pode ter medo de fazer nada, não tenha medo, procure novas experiências. Tem gente que nunca saiu nem da cidade, tem gente que nunca saiu do estado. Então, não sejam pessoas limitadas, não seja uma pessoa medíocre, tá? Saia da média, tente ser a melhor pessoa possível. Não estou falando que você tem que ser melhor que ninguém, você vai seguir o teu ritmo, mas você tem que estar cada dia melhor. Melhor que ontem, e amanhã a gente vai estar melhor que hoje. Então, esse tem que ser o foco, cuidar de você, cuidar da tua família. E não fica só querendo ir atrás de dinheiro, que isso aí vai chegar um momento que você vai perceber que a vida não é só isso. Não é sobre isso, né? É isso? A mensagem? É essa a mensagem. Somando junto com o Rafael, que é o foco, então,
tem que ser o quê? Você tem que ser melhor do que a sua versão de ontem. Não é sobre a outra pessoa. Você não está no mundo para competir com... Eu não estou no mundo para competir com o Rafael, com o José, com o Fernando, com quem quer que seja. A minha competição tem que ser comigo mesmo, no sentido de querer ser um melhor a cada dia, mas ao mesmo tempo também eu não posso também me cobrar demais, no sentido de diminuir, de desvalorizar, reconhecer que o que eu já sou, o valor que eu já tenho, e que é um processo de construção. Você vai construindo essa pessoa ideal, o que você almeja para o seu futuro, seus sonhos. Esse é um processo de construção, tá? Então, não é sobre as outras pessoas, é sobre você. Hoje, a gente, nesse episódio, a gente teve a oportunidade de conhecer as experiências do Rafael. Marcou muito essa transparência e essa visão que abriu para você, né? Já aconteceu isso comigo também, dessa necessidade da gente estar bem emocionalmente. Para você ser um empreendedor, isso é muito importante, porque você vai ter que lidar com pessoas, né, Rafael? Saiba quem você é, né? Descubra quem é você e você vai ter resposta para muita coisa. Para muita coisa. Hoje a gente tem muito problema em empresa de relacionamento, pessoas com depressão, pessoas com problemas ali de desempenho mesmo, e muitas das vezes a culpa disso vem do próprio líder também. Um líder mal preparado, um líder que não está bem emocionalmente, e isso vai repercutindo em toda a sua equipe. E engraçado, porque às vezes a gente põe uma pressão muito grande no patrão, fala assim, patrão é mal, patrão é ruim, chega os ferros, grava e tal, né? E às vezes pode até ser que aconteça também, mas esse mesmo cara é ele que recebe toda a pressão ali, ó, do dia de pagar os funcionários, se tem ou não tem capital, de fechar ou não o negócio, né? O risco é do patrão. O risco é do patrão. Então a gente tem que entender esse lado também, tá? É um ser humano, é uma pessoa que também que é suscetível a essas questões, tá? Mas isso não exime ele da responsabilidade, não, de querer melhorar, de querer também ser uma pessoa melhor a cada dia, não, tá? Rafael, quero agradecer a você por ter aceito o convite, ter vindo aqui compartilhar, desejar sucesso na Fit Six, desejar sucesso nesse novo projeto que eu estou junto com você aí também. E, cara, vamos somar o que a gente puder fazer também para ajudar, não só como negócio, mas como pessoa também. Pode contar, né? Você tem aqui nessa bancada aqui um amigo, uma pessoa que te respeita e que deseja o seu bem, tá? Quero agradecer você que está nos acompanhando aí. Esse episódio vai ficar gravado aqui no YouTube, no Instagram, tá? Aproveita, eu sei que é um horário que às vezes tem gente que está trabalhando, então depois você assiste completo, né? Compartilha com o pessoal também. Não deixa de se inscrever no canal, no YouTube, né? Ativar lá o sininho. Seguir os perfis oficiais, no caso do Instagram, Fortecast Oficial, no caso do YouTube é a mesma coisa também, Fortecast Oficial, tá? O Rafael, se quiser compartilhar as redes sociais também aí. Então, o meu é Rafinha de Sá, é o meu Instagram, então bem fácil mesmo, Rafinha DSA. Só quero falar aqui pro pessoal aqui que eu tô no negócio de tacar o veneno na galera aí. E aí o pessoal não entende o que é o veneno, né? O veneno aqui, ó, é a teoria e a prática, tá, gente? Veneno, teoria e prática, e os dois têm que se unir, tá? Não adianta só você encher a sua cabeça de coisa e não praticar, tá? Então, pega o que você escutou aqui hoje e vai praticar, vai colocar na tua vida. Já taquei o veneno aí na galera aí, ó. E faça isso. Vai feliz. Top. Essa daí fez eu lembrar de algo também. A gente, na vida, a gente fazer o que a gente gosta, o que dá prazer, cara, isso é topíssimo. A gente nunca pode perder isso aí. Mas a gente precisa entender que crescer dói. Né? É no desconforto que gera esse crescimento, tá? E às vezes nesse desconforto a gente não faz só o que a gente quer, a gente faz o que é necessário, o que é preciso. Eu preciso, para mim, por exemplo, perder 20 quilos, né? Eu vou ter que fazer o que é preciso, vou ter que cair para dentro, talvez uma dieta, talvez um exercício com a ajuda de um personal, mas eu vou ter que fazer o que é preciso, eu vou ter que sair da minha zona de conforto, tá?
E negócios também é sobre isso. A gente precisa ter prazer? Precisa, porque senão o ambiente fica insuportável. Mas a gente precisa fazer o que é preciso. É preciso, vamos cair para dentro, vamos fazer, tá? Então, muito obrigado. Vocês que esteve conosco até agora, compartilha, não deixem de compartilhar, de mandar para os seus amigos esse episódio não, tá bom? Um abração. Um beijo para vocês, gente. Obrigado.